Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais um diálogo em francês básico e intermediário para você praticar. Você já sabe como funcionam as coisas por aqui, a gente vai escutar e ler os locutores narrando o diálogo, depois eu volto para explicar tudo certinho, vocabulário, a gramática, a pronúncia, e depois a gente escuta novamente para conferir. Mas antes eu tenho alguns recadinhos. Se você por acaso é um desavisado que não pegou o seu guia de conversação em francês ainda, por favor, faz isso agora. O link está na descrição do vídeo. É 0800, tá na faixa, gratuito, você vai adorar. O link está na descrição do vídeo. E para você não perder nada do que acontece aqui no YouTube, lá no blog, no Instagram, você pode se juntar ao nosso grupo fechado no WhatsApp ou ao nosso canal do Telegram também. Os links também estão na descrição. Agora, se você quer começar a estudar francês hoje, dentro da sua casa, um método escrito especialmente para o aluno brasileiro, vem conhecer a proposta do curso Francês Autêntico. O link está na descrição do vídeo também. Agora sim, agora a gente começa. Dorothée, enfin. Bonjour, tu as trouvé facilement une place pour te garer? Facilement? Tu plaisantes, Émilie? C'est horriblement difficile de se garer dans ton quartier. Je sais. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Oh, juste un grand verre d'eau. Je t'apporte ça tout de suite. C'est joli chez toi. J'aime bien la cuisine à l'américaine ouverte sur la grande pièce. Oui, j'ai toujours détesté les cuisines fermées. Comme en plus je ne suis pas un cordon bleu, quand je cuisine, j'aime bien entendre les conversations et la musique. En fait, je n'aime pas cuisiner toute seule. Je te comprends, moi non plus. À propos de cuisine, tu sais où Théo m'a emmené l'autre soir pour mon anniversaire? Chez Janou? Non, au Jardin d'Essence. Là, mais c'est super chic ça. Dis donc, il ne se moque pas de toi. Je dois dire que c'était une expérience culinaire unique. Non seulement c'est délicieux, mais chaque plat est une œuvre d'art. Oh, c'est beau à voir, tu ne peux pas t'imaginer. Et pourtant, on va souvent au restaurant, mais là, c'est vraiment autre chose. C'est de la haute cuisine. Le service, la décoration, tout est vraiment parfait. Comment s'appelle le chef? Ce sont deux chefs, deux frères, Jacques et Laurent Pourcel. Ils ont obtenu 3 étoiles au guide Michelin. Je t'assure que leur cuisine est exceptionnelle. L'addition aussi, j'imagine. Ça, je n'ai pas regardé. Mais c'est bien de s'offrir une petite folie de temps en temps, tu ne trouves pas? Bien sûr, ça fait des souvenirs. E começamos aqui. Deux amis, duas amigas, dans un appartement, no apartamento à Montpellier. Em Montpellier. Dorothée, enfin, bonjour. Dorothée, enfim, finalmente. Bonjour pode ser bom dia ou também olá. Tu as trouvé facilement une place pour te garer? Você encontrou facilmente um lugar. Place é feminino em francês. Une place pour te garer, para estacionar. Em francês, estacionar é um verbo reflexivo. Je me gare, tu te gares, tá? Facilement, com facilidade. Tu plaisantes, Émilie. Você está brincando, né, Émilie? C'est horriblement difficile, é horrivelmente difícil, de se garer dans ton quartier, de estacionar no teu bairro. Je sais, eu sei. Assieds-toi, sente-se. Tu veux boire quelque chose? Você quer beber alguma coisa? Juste un grand verre d'eau. Somente um grande copo d'água. Je t'apporte ça tout de suite. Eu te trago isso imediatamente. Je t'apporte ça tout de suite. C'est joli chez toi. É bonito aqui na sua casa. J'aime bien la cuisine à l'américaine ouverte sur la grande pièce. Eu gosto bastante da cozinha americana aberta no grande cômodo. Então, a cozinha americana não tem parede. É tudo meio junto ali. A sala de estar, a sala de jantar. Oui, j'ai toujours détesté les cuisines fermées. Oui, j'ai toujours détesté les cuisines fermées. Sim, eu sempre detestei as cozinhas fechadas. Comme en plus, e além disso, je ne suis pas un cordon bleu. Eu não sou um cordon bleu, que é uma expressão que indica alguém que cozinha bem, tá? Je ne suis pas un cordon bleu. Quand je cuisine, quando eu cozinho, j'aime bien entendre les conversations et la musique. Eu gosto de ouvir as conversas e música. En fait, vou pronunciar esse T, tá? Na verdade, je n'aime pas cuisiner toute seule. Eu não gosto de cozinhar sozinha. Je te comprends, moi non plus.
Eu te entendo. Eu também não. Moi non plus. À propos de cuisine, falando de cozinha, tu sais où Théo m'a emmené l'autre soir pour mon anniversaire? Você sabe onde o Théo me levou na outra noite para o meu aniversário, para comemorar meu aniversário? Chez Janou? No restaurante Janou? Non, au Jardin des Sens, no Jardim dos Sentidos. Oh là là, mais c'est super chic ça. Mas isso é super chique, né? Dis donc, il ne se moque pas de toi. Aqui, dis donc, não é me conta alguma coisa, ela está surpresa. Traduziríamos como nossa. Il ne se moque pas de toi. Aqui, literalmente, ele não tira sarro de você. E quer dizer que ele se importa muito com você. Ele presta bastante atenção em você. Je dois dire, eu tenho que dizer, que c'était une expérience culinaire unique, que foi uma experiência culinária única. Non seulement c'est délicieux, mais chaque plat est une œuvre d'art. Mas cada prato é uma obra de arte. C'est beau à voir, é bonito de ver. Tu ne peux pas t'imaginer, você nem pode imaginar. Et pourtant, porém, on va souvent au restaurant, a gente vai sempre a restaurantes, mais là, naquele lugar, c'est vraiment autre chose. É uma outra história, é uma outra coisa. C'est de la haute cuisine, é a alta cozinha. Le service, la décoration, tout est vraiment parfait. O atendimento, a decoração, tudo é verdadeiramente perfeito. Comment s'appelle le chef? Como se chama o chefe? Ce sont deux chefs, deux frères. São dois chefs, dois irmãos. Jacques et Laurent Pourcel. Jacques et Laurent Pourcel. Ils ont obtenu 3 étoiles. Eles conseguiram 3 estrelas au guide Michelin, no guia Michelin. Je t'assure que leur cuisine est exceptionnelle. Eu te asseguro que a cozinha deles, que a maneira com que eles cozinham, é excepcional. L'addition aussi, j'imagine. A conta também, imagino. Ça, je n'ai pas regardé. Isso eu nem olhei. Mais c'est bien de s'offrir une petite folie de temps en temps, tu ne trouves pas? Mas é legal você se dar uma pequena loucura, uma loucurazinha, de tempos em tempos, de vez em quando. Você não acha isso? Tu ne trouves pas? Bien sûr, é claro. Ça fait des souvenirs. Isso nos dá lembranças. Então, agora que já vimos a tradução do diálogo, vamos escutar novamente e nos vemos em breve. On se voit. Dorothée, enfin. Bonjour, tu as trouvé facilement une place pour te garer? Facilement? Tu plaisantes, Émilie? C'est horriblement difficile de se garer dans ton quartier. Je sais. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Oh, juste un grand verre d'eau. Je t'apporte ça tout de suite. C'est joli chez toi. J'aime bien la cuisine à l'américaine ouverte sur la grande pièce. Oui, j'ai toujours détesté les cuisines fermées. Comme en plus je ne suis pas un cordon bleu, quand je cuisine, j'aime bien entendre les conversations et la musique. En fait, je n'aime pas cuisiner toute seule. Je te comprends, moi non plus. À propos de cuisine, tu sais où Théo m'a emmené l'autre soir pour mon anniversaire? Chez Janou? Non, au Jardin des Sens. Oh là là, mais c'est super chic ça! Dis donc, il ne se moque pas de toi. Je dois dire que c'était une expérience culinaire unique. Non seulement c'est délicieux, mais chaque plat est une œuvre d'art. Oh, c'est beau à voir, tu ne peux pas t'imaginer. Et pourtant, on va souvent au restaurant, mais là, c'est vraiment autre chose. C'est de la haute cuisine. Le service, la décoration, tout est vraiment parfait. Comment s'appelle le chef? Ce sont 2 chefs, 2 frères, Jacques et Laurent Pourcel. Ils ont obtenu 3 étoiles au guide Michelin. Je t'assure que leur cuisine est exceptionnelle. L'addition aussi, j'imagine. Ça, je n'ai pas regardé. Mais c'est bien de s'offrir une petite folie de temps en temps, tu ne trouves pas? Bien sûr, ça fait des souvenirs.